Olá pessoal, hoje viemos aqui de maneira online devido à situação que estamos passando, a maior crise sanitária já vista, não só no Brasil, mas no mundo. Infelizmente o teatro, uma arte do encontro, uma arte onde a gente precisa e necessita do outro para estar realizando, infelizmente a gente não consegue nesse momento. E eu venho até aqui pelas oficinas culturais de Mauá, sou professor de teatro aqui, ensinar um pouquinho de alguns fundamentos que a gente pode para de alguma maneira conseguir realizar o teatro em casa. Antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o teatro, entender essa relação público e palco. Quem está em cena, está sempre em cena realizando algo para alguém. As artes cênicas, de uma maneira geral, existem muitas linhas, como o cinema, o circo, a dança e o teatro. Pai de todas as artes cênicas nesse sentido. O teatro ele surge como uma manifestação cultural atrelado à música, atrelado à dança, e atrelado ao festejo. Quando isso vira uma arte, quando isso se separa e passa-se a discutir a cena, ele tem o intuito de contar histórias. Então, a dança ela é uma arte cênica que envolve movimento, o circo também é uma arte cênica que envolve movimento, acrobacia. O cinema é o que mais se aproxima de nós, mas ele tem um mediador, que é a câmera. O teatro ele não tem um mediador. Você, público, está no momento presente comigo. Então, para que a gente consiga aproximar essa experiência online do que seria o teatro, eu vou pedir para você, enquanto estiver assistindo essa aula, tentar se desfazer de tudo que está ao seu redor. Que você esquecesse tudo que está ao seu redor. Primeiro de tudo, preciso que você encontre um local de pelo menos 2x2 na sua casa. Um espaço onde você consiga ter movimentos um pouco maiores, onde você não acerte objetos, onde você possa ficar à vontade para fazer barulhos. Então, para a gente começar essa aula e para que essa aula de teatro, por essa via online, aconteça de fato, que isso seja uma experiência que a gente considere teatral, eu vou pedir para você imergir e deixar o universo lá fora e tentar estar apenas comigo, certo? Então, sejam bem-vindos, essa é a primeira aula. Aqui a gente vai trabalhar alguns fundamentos. O teatro, ele possui algumas linhas e algumas vertentes. Por exemplo, o teatro de rua tem uma qualidade específica para ser trabalhado para aquelas pessoas que não foram até ali assistir uma peça, elas estão passando e de repente elas se interessam. O teatro de máscaras é um tipo de linguagem onde você coloca e acrescenta um objeto ao rosto para causar uma ilusão de um personagem. Existem teatros específicos. Na iniciação teatral a gente aprende o que poderíamos chamar de teatro contemporâneo. A gente pode entender o contemporâneo como os dias atuais, 2021. Nos últimos 10 anos é o contemporâneo. Dentro do teatro contemporâneo se abarca os fundamentos e a iniciação. Então, hoje a gente vai ter um entendimento, uma abordagem geral de como fazer teatro hoje, como começar. O teatro ele tem alguns pilares e é importante entender que o fundamental equipamento que se usa é o seu corpo. Quando a gente fala corpo e voz. A voz e o corpo elas são coisas que estão completamente alinhadas, juntas, não existem separadas. Vocês podem ver que eu estou falando, mas ao mesmo tempo eu me movo, Então, para comunicar algo a alguém, para uma plateia no caso, você precisa utilizar a sua voz e seu corpo. Então a gente vai começar com o aquecimento vocal, seria a primeira parte. Antes eu vou explicar um pouquinho sobre o nosso aparelho vocal. Nosso corpo não possui um aparelho vocal. Isso pode ser uma informação que pode assustá-lo, mas ela é real. Temos um aparelho digestivo, temos um aparelho respiratório, temos diversos aparelhos no organismo, mas o aparelho vocal não existe. Ou seja, será que o corpo humano foi feito para falar? Isso é uma boa pergunta. Independente disso, a gente faz som.
E mais interessante ainda é que, como não temos um aparelho que sirva somente para a fala, nós podemos usar emprestados todos eles. Então a gente consegue, a partir desta caixa de ressonância, né, que é a nossa boca, soltar sons, né? Mas a gente consegue fazer com que ressoe em outras partes e outras regiões do nosso corpo. Como o aparelho vocal, né? O aparelho de ressonância, poderia dizer assim, sonora, que produzimos, ele não existe, ele pode ser espalhado por todo o corpo. Eu posso fazer uma voz mais baixa que está aqui, ao mesmo tempo eu posso jogar uma voz mais alta, enfim, a gente pode brincar com isso, certo? Então vamos começar pelo princípio, que é, para trabalhar a voz, a gente trabalha o corpo. Primeira coisa que vamos fazer é um aquecimento físico, tá? Então eu vou pedir para você, aí em casa, o primeiro exercício é massagear o seu rosto. Você vai massagear o seu rosto, que é a parte mais importante para nós aqui, a parte onde mais te ressoa o aparelho vocal, né? Massageia, o objetivo é abrir a musculatura, né? Para quem tem sinusite, você vai sentir que enquanto a gente está fazendo, os sinos da face começam a mexer, né? Vai começar a dar uma coceirinha. Esquenta as mãos, aproveita, esquenta as mãos. Coloca junto, desce um pouquinho pro seu pescoço. Isso. Vá soltando os sons. Conforme faz isso, vá soltando os sons. Barulhos, barulhos. A gente precisa aprender. Primeira coisa, então a gente vai fazer uma língua na boca. A gente vai girar a língua na boca para os lados. Pode ser 8 vezes de repetição para cada lado, né? Vai começar a sentir uma dorzinha na língua e é normal porque a musculatura está acordando. Vou pedir para você engolir saliva. Produza saliva, mastigue o nada e engula a saliva. Você vai perceber que a saliva é o que mais lubrifica as nossas cordas vocais. Então, depois de produzir um pouquinho de saliva, você vai fazer um exercício que é o seguinte. Você vai imaginar a minha mão como se fosse a sua língua. Você vai lamber o seu céu da boca até o limite que a língua alcança. Depois você vai fazer uma curvatura com a ponta da sua língua e repousá-la novamente entre os dentes. Você vai sentir que na hora que você estiver forçando a língua até o final, é como se você estivesse engolindo alguma coisa, uma bolinha de tênis, uma batata, alguma coisa do tipo. Então, mais uma vez, e lambe o céu da boca. Muito bem. Esse exercício você pode fazer algumas repetições até você achar necessário. Pode ser inclusive uma sequência diária. A partir desses 3, que a gente já trabalhou um pouquinho, né, o rosto, a musculatura, a gente vai trabalhar o ar. O ar sem fazer som. Então a gente vai fazer um exercício bem simples, né? Que é um soprar o lábio. A gente vai fechar a boca e soprar o lábio. E é somente o ar. Eu vou mostrar a diferença quando a gente acrescenta som. Só o ar ele ficaria assim, ó. Você sopra, né? Ó. E fecha o lábio.
Vocês perceberam que eu vou puxando o ar para fazer isso, né? O que acontece é que a gente vai necessitando de pegar emprestado outras partes aqui, o aparelho respiratório. Então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a respiração para falar de voz. Então, antes, né, vou só passar mais um exercício que também é sonoro, mas somente aerado, que é com a língua. A mesma coisa que você faz. Você vai fazer. Algumas pessoas vão ter dificuldade de fazer esse do lábio, né? Ou esse da língua. O do lábio você pode segurar bem juntinho aqui para ajudar a pressionar. Você consegue fazer. Você vai sentir dificuldade quando a musculatura labial não estiver muito fortalecida. E é só a repetição que vai ajudar para que fortaleça isso, certo? Então, língua. Vou fazer com som para vocês verem que é diferente. Sem som, que é o que temos que fazer agora. É bem simples. Você vai imaginar a letra L no céu da boca, L, e um R, LR. Não usamos muito isso no nosso fonema português. Mas aí que é o legal, né? São duas consoantes juntos. Isso traz a voz menos cantada. Então, ó. Certo? Então vamos só para um último exercício que a gente vai abrir um pouquinho a costela. Normalmente nós respiramos com o pulmão no dia a dia. Então você respira fundo, aí todo mundo faz. Você fala, opa, essa região ela vai ajudar, sim, você tem pulmão, você consegue respirar, mas você, assim como eu disse antes, tem outras possibilidades que você pode usar emprestado. Então nós temos aqui o nosso abdômen, por exemplo. Nosso abdômen ele é bem grande, né? Nosso abdômen ele não é só frontal, ele também é intercostal. E nós conseguimos fazer movimentos respiratórios, tanto abdominal frontal, quanto abdominal lateral, quanto abdominal intercostal, certo? Então, você vai colocar as mãos alinhadas às suas costelas, como o pouso de uma borboleta. É muito leve, não é para você empurrar. E vai tentar jogar a respiração para cá. Respira pelo nariz e solta pela boca. A gente pode trabalhar numa sequência e eu já vou inserir um outro fundamento vocal chamado apneia. A apneia é uma pausa na respiração. Então a gente vai respirar, pausar e soltar o ar. Em 2 tempos primeiro. Então, 1, 2, segura 2, 1, 2, solta 2, 1, 2. Vamos fazer em 4 tempos e respira 1, 2, 3, 4. Segura 1, 2, 3, 4. Solta 1, 2, 3, 4. Muito bem. Essa sequência de exercícios já vai colaborar para você chegar no que a gente vai chamar de tom médio. O tom médio é o tom necessário para a gente não estar falando bem aqui, vocal, atacando o dente, nariz, a voz anasalada, e nem a gente tá falando aqui com a voz média. Então é uma voz média. Para você perceber se você chegou no tom médio, tampa um ouvido para você ter um retorno. Imagina que alguém está te chamando. E aí você responde. Oi? Oi? Imagina, eu sou o Marcos, então... Marcos, né? Oi? 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 Esse é meu tom médio. Outra opção é você falar o próprio nome. Marcos. 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 Bom,
Nessa nosso primeiro encontro, a gente entendeu um pouquinho um dos primeiros fundamentos, que são os fundamentos vocais, para a gente não se machucar e para que nós, como comunicadores do teatro, consigamos falar um pouquinho mais alto, né? Se expressar de uma maneira que as pessoas consigam entender melhor, certo? Mais articulação na boca, mais volume, né? E mais projeção vocal. Na próxima aula a gente segue entendendo o que pode se complementar isso aqui para a gente ter uma primeira experiência teatral. Obrigado e até mais.